Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui nessa noite, nesse tema tão especial que a coordenação, mesmo ali no setor de comunidade vocacionados, pensou com tanto amor, com tanto carinho em cada um de nós, vocacionados, postulantes, discípulos e consagrados deste carisma. A coordenação toda teve uma inspiração muito bela, que certamente nasceu dentro do coração de Deus, com tudo que nós estamos vivendo, passando, testemunhando, consequentemente anunciando. Então, a proposta que a coordenação pediu hoje foi para que a gente entendesse aquela frase que Francisco um dia ouviu de Deus. Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Que a gente escute essa frase nos dias de hoje, vivendo o carisma que nós somos criados para ser, tomando posse dessa graça que é derramada a cada um de nós, porque nós necessitamos dessa graça para realmente viver. Então, antes da gente começar a conversar aqui, queria pedir que o Ministério Ressuscitado tocasse aquela canção, que essa canção ela vá acolhendo todos nós dentro do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Ela que se ofertou por inteiro, ela que deu toda a sua vida para que o mistério da encarnação acontecesse, para que uma nova construção acontecesse na humanidade. O sim de Maria ele foi fecundo porque ela se considerou muito pequena. E quanto mais a gente se considera pequeno, mais Deus vem com a sua grandeza, com a sua fortaleza, com todas as graças que necessitamos para acolher esse chamado. Então vamos rezar com essa canção, pedir que essa canção possa realmente ganhando vida no nosso coração e ela possa nos levar a acolher o que Deus tem nos reservado para essa noite. Quero corresponder com a oferta do meu viver ao apelo de Deus em meu coração. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar que o meu canto, que o meu grito se faça escutar. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor, porque o meu perfume não se espalhará se não se derramar. Por amor a Deus quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor, pela igreja, pelos jovens, pelos pobres me consumirei, pela igreja, pelos jovens, pelos pobres cada dia hei de viver. Senhor que lhe chamou um dia a ofertar a sua vida neste carisma, hoje convida você a ser a própria oferta de fato, a trazer para esse momento todas as suas dores, todas as suas fraquezas, todos os desafios que você tem vivido, suportado, tudo que você não tem conseguido suportar neste tempo de pandemia. O Senhor que o chamou uma vez, continua chamando. E o Senhor quer reavivar o carisma que está dentro de você. Não importa se você é consagrado, vocacionado, discípulo, postulante.
você tem no seu coração esta chama acesa deste carisma. Você foi criado para ser esse carisma. Então você já é um coração consagrado. Todas as vezes que você toma posse, que Deus lhe consagrou, quando lhe criou, que Deus desejou lhe separar neste mundo quando o criou. Com o mesmo amor que o Senhor separou São Francisco, o Senhor separou tantos e tantas outras neste tempo, nestes dias, dentro deste carisma. O Senhor que falou um dia com São Francisco, fala hoje no teu coração. O que Ele mais deseja, o que Ele mais anseia, a tua oferta, o teu esvaziamento, o teu despojamento, neste tempo de maturidade espiritual, nesse tempo de amadurecer o seu ser, neste tempo em que você passa por tantas e tantas emoções, mas nenhuma emoção define você. O que define você é o carisma. O que define você é a graça que você acolhe deste carisma. O que nos reúne nesta noite para celebrar, ainda celebrar, a reconstrução da Casa São Francisco. É este carisma. Se parássemos para pensar, tivemos uma reconstrução da nossa Casa São Francisco. Por qual razão? Por causa da essência do carisma. O Senhor que nos reuniu lá em 2013, que nos reuniu numa missa tão solene, tão festiva, com tantas e tantas pessoas, porque não tínhamos ali o vírus presente, então poderíamos aglomerar naquele tempo. O Senhor derramou uma noite muito, muito especial, que ficou gravada nos nossos corações. 8 anos depois, o Senhor nos reúne pela graça do carisma, em uma missa em que presencialmente precisamos ser poucos, mas pela graça também que há nesse tempo de maturidade, nesse tempo de desafios da pandemia, pôde alcançar tantas e tantas pessoas por meio da transmissão online. Os nossos irmãos das missões, os nossos irmãos que não puderam vir presencialmente em respeito ao decreto civil eclesiástico, que fazemos comunhão com todo o nosso coração, conseguiram guardar também esse momento em seus corações. E como toda aprovação nos dá graças, por causa dessa transmissão, nós conseguimos guardar um momento muito importante da celebração eucarística, que aqui e agora nós queremos colocar novamente. Nós vamos assistir 2 vídeos nesse momento. O primeiro vídeo, ele vai nos colocar em todos os cantos que está esta casa que você assiste de casa. Esta casa que também é sua casa, então é a nossa casa. Você que ainda não pôde conhecer, no meio desse vídeo você vai tentar conhecer um pouquinho, se encarnar um pouquinho nas estruturas dessa casa. E logo em seguida, nós vamos rememorar as palavras que nosso bispo falou durante o ofertório da missa de sexta-feira. Dom Júlio esteve conosco 3 momentos. O primeiro momento que a gente teve com ele foi quando ele foi à nossa casa Chiaralute, nosso sítio Bom Samaritano. Teve um momento muito especial, que está aqui a foto dele lá conosco. Celebrou uma missa, tocou violão com os irmãos. Se a gente puder mostrar a foto, consegue? Esse foi o primeiro momento que nós tivemos com o nosso bispo. Depois, por graça desse carisma, tivemos a inspiração, o direcionamento, nós do Conselho Geral, de realmente estarmos mais próximos dos nossos padres, dos nossos bispos, e tivemos uma conversa de 20 minutinhos com Dom Júlio, onde nós fomos apresentar o carisma. Nós falamos o que o carisma é, a missão dele, o que aconteceu com a clarificação, e Dom Júlio nos escutou com muita atenção. E nós falamos assim para ele:
Dom Júlio, nós viemos porque nós queremos estar mais próximos do Senhor. E na hora ele falou assim, vocês não me sentem próximo de vocês? Na hora, as duas pessoas que estavam lá falaram, sim, é o sentimento que a gente tem da gente se aproximar do Senhor, porque a gente sabe que o Senhor está aqui. Aí ele riu e disse assim, mas isto é recíproco. Eu preciso me aproximar mais, eu quero me aproximar mais. Esse foi o segundo momento que nós tivemos com ele. O terceiro momento foi quando ele veio para a nossa missa de inauguração e presidiu a celebração. E nós que estávamos participando da missa, presenciamos um momento muito místico que Dom Júlio viveu, no momento do ofertório. E a gente quer fazer você ver esses 2 vídeos, para que logo após a gente volte a conversar sobre isso, tá certo? Presta bem atenção e vê se você daí também sente o que nós sentimos naquela noite em comunhão aqui, tá bom? Nós queremos também trazer à patena sagrada cada uma que ajudou, que colaborou na construção dessa residência. Foram muitas pessoas que nos ajudaram, que colaboraram, que trabalharam, que se esforçaram para que ela pudesse existir. Sinta-se acolhida. Nós rezamos por você. Nós somos imensamente agradecidos à sua generosa oferta, a tudo aquilo que você fez. Você é muito importante para nós. Muito obrigado por tudo que você fez. Nós somos hoje o que somos e esta casa é o que é por causa de você, por causa da sua ajuda. E é exatamente a sua vida que nós queremos agora colocar no altar do Senhor para oferecer como o pão e o vinho que serão consagrados no corpo e no sangue de Jesus. Quando ouvimos as palavras do nosso pastor, dizendo que ele queria trazer à patena sagrada cada uma das pessoas que ajudaram na construção da nossa casa, quando ouvimos ele falar no nós, agradecendo e se incluindo nessa gratidão, nós vemos a igreja conosco, nós vemos aquele que nos guia, provando as graças do carisma, porque veio aqui, porque tocou aqui, porque sentiu espiritualmente algo maior do que os nossos olhos podem ver. Durante toda a homilia dele, ele foi falando da fé, que a fé gera milagres, que essa casa era um milagre, porque foi sustentada pela fé. Quando nós entendemos a vida de São Francisco, como foi que São Francisco iniciou o seu processo, o seu progresso de intimidade com o coração de Cristo? Pela fé na palavra de Deus. Quando ele tinha a palavra de Deus ali, aquela cela onde ele ficou preso, e ele começava a mastigar a palavra de Deus, ele começava a, de fato, se encarnar na palavra de Deus, e aquela palavra virava carne no seu coração também. Até que tudo foi demolindo para um novo Francisco nascer.
Tudo foi caindo por terra para um homem consagrado nascer. Tudo foi caindo por terra. E o que custou também para nós dar essa casa com o nome de Casa São Francisco? Nós não temos mais a nossa saudosa casa 255 na Rua Conselheiro Estelita com o nome Casa São Francisco. Mas nunca foi um endereço físico que uniu os nossos corações numa espiritualidade que ela transcende as estruturas, ela transcende a circunstância temporal, ela transcende as nossas provações pessoais. Ela nos leva para o que Deus quer que vivamos em cada momento presente. Quando a gente se viu no processo de discernir se deixávamos a Casa São Francisco, nós sentimos de Deus que precisávamos deixar pela melhoria para os irmãos, para irmos para lugares que precisavam de um novo voo. Isso nos bastou. Os momentos que vivemos ali, eles ficam conosco no nosso coração. E nós seguimos, nós avançamos. Nós não paramos pela saudade de uma casa que foi tão santa para nós, mas precisamos deixar ela para que essa nova casa nascesse com este nome, com esta força. E você, coração consagrado, vocacionado, discípulo, postulante, também precisa deixar algo no caminho para entender e acolher as graças que Deus derrama para esse novo tempo. Nós estamos vivendo um novo tempo na comunidade. Deus fala isso muito claro. Com a presença de Dom Júlio naquela missa, onde não tínhamos sequer essa pretensão, fomos conversar com ele, falamos que queríamos estar mais próximos, ele devolveu que também queria estar mais próximo, que isso era recíproco, marcamos uma missa e Deus foi ligando os fatos. Era a missa de inauguração que nós já falávamos. Receber o nosso bispo aqui, escutar esse coração tão simples e tão em comunhão conosco, se incluindo na fala, agradecendo, anunciando a igreja nesse sinal tão fecundo. Ver o Ministério do Ressuscitado cantando todas as músicas da Santa Missa e ouvir do próprio bispo uma referência que não é pela qualidade, mas é pela graça, pela unção derramada naquelas canções que cada um colocou. Tanta dor transformada em amor para conseguir cantar essas canções na Santa Missa. E você, consagrado, quais são as suas dores? Quais são as dores que passam por uma tentação de vida a você parar, a você desanimar, a você não acolher a graça que Deus derrama para que você reconstrua o seu coração consagrado? Se os nossos acolhidos, com a pedagogia dos 9 meses, nos ensinam o que é uma conversão que nasce de novo, que se coloca lá no ventre de Nossa Senhora Pietá para ser gerado, para ser filho de Nossa Senhora, que testemunha a vitória, que testemunha realmente a conquista de uma vida nova, porque passa pela cruz e por isso chega a ressurreição. É tempo de acolher o tempo da cruz, o tempo da maturidade. Assim como São Francisco, que quando ouviu a reconstruir a igreja, sabiamente e simples, tão simples, começou reconstruindo tijolo por tijolo de uma estrutura física. Nós sentimos que essa casa, ela traz uma unção especial, ela traz uma graça especial. Passamos anos colocando tijolo a tijolo, mas há algo muito mais além disso. Deus chama a uma reconstrução interior do teu coração neste carisma. Deus chama a uma vivência do carisma que não é pelo prazer de ser consagrado, de ser vocacionado, pela alegria que esse carisma me traz. Não é para sugar do carisma, não é para dizer o que o carisma tem que ser ou o que ele não tem que ser. Não é para chegar dentro da comunidade e se colocar em dedos, muitas vezes, que se coloca distante, porque quer dizer como tem que ser na comunidade. É um tempo de ouvir de Deus, como o Senhor quer que eu reconstrua o meu coração nas graças deste carisma. Como o Senhor me dá a graça de, em plena pandemia,
aceitar a cruz. É cruz, sim, de encontros online. Porque como gostaríamos de estarmos todos juntos, reunidos. Mas não paremos aí. São Francisco, quando ele ia se colocar no processo de maturidade de sua vida, onde ele ia, de fato, literalmente sendo outro Cristo, nada parava aquele coração apaixonado. Porque um coração apaixonado, tudo se dispõe. Um coração apaixonado, ele encara todos os desafios da vida espiritual como uma graça que Deus derrama para que eu cada vez mais me configure a Cristo. E nessa certeza, meus irmãos, nós queríamos agora compartilhar com vocês um áudio muito especial também, de outra pessoa da igreja muito importante para o nosso carisma, para a nossa comunidade, que é o Padre Alessandro, também um sacerdote, que reza por nós, que sente quando nós precisamos de apoio, que se coloca presente na intercessão constante. E ele, rezando pela pregação do Edwin no Retiro APA, mandou alguns áudios para o Edwin, e entre um desses áudios nós escolhemos um em específico para compartilhar aqui, e esta palavra dele possa ir abrindo o nosso coração para onde Deus quer, de fato, mexer nesta noite. O que Deus quer realizar nesta noite. Então, vamos escutar o áudio do Padre Alessandro e vamos entendendo como eu, vocacionado, consagrado, postulante, discípulo, posso colocar todo o meu coração em uma comunhão com as palavras do nosso amado Padre Alessandro, tá bom? Vamos lá. Aproveito para dizer que nesse momento da oração de manhã, enquanto ela falava do Espírito Santo, né, em forma de pomba, eu visualizava uma chuva grande que cobria, é como se o retiro acontecesse num lugar, e a chuva era muito, muito, muito maior do que todo o espaço, todo o território do lugar. Eu entendi como uma obra lumen. E essa chuva era composta de gotas de água, gotas de azeite e gotas de sangue. Algumas gotas de sangue. Não era o sangue de Cristo, indicava sofrimento. E eu louvei a Deus porque nessa visualização, a minha interpretação, meu entendimento é que essas gotas de sangue, que não são o sangue de Cristo como cura e proteção, como nós costumamos orar e invocar, mas esse sangue representa o sofrimento das pessoas, o sofrimento humano. Eu louvei a Deus porque eu entendo que os consagrados da Lumen conseguem unir o seu sofrimento pessoal com o sofrimento dos irmãos que são acolhidos, os irmãos que nós encontramos na rua do Cristo abandonado, né? E o sofrimento do coração de um consagrado Lumen, o coração que começa a sofrer quando se encontra com esse Cristo, né? E tamanho sofrimento que deseja acolher, que deseja introduzi-lo no mistério da vitória de Cristo, passando pela ressurreição, né? Eu senti isso muito forte, eu louvei a Deus. E com essas gotas de azeite indicando uma unção constante do Espírito Santo sobre a tua vida, irmão, e sobre a obra Lumen. Fico muito feliz. Que domingo rico, que domingo lindo. Deus abençoe a missão. Deus abençoe toda a igreja através do carisma. Deus abençoe, irmão. Pelas palavras do coração do sacerdote, Deus abençoe toda a igreja através do carisma, através do seu coração consagrado, que une as suas dores, as dores do Cristo no pobre, que une as suas dores, as dores daquele que você ama, que mudou a sua vida. E por isso a sua vida, por circunstâncias da pandemia, ela pode mudar. Por isso que você não fica apegado a, de fato, pertencer à comunidade só na euforia, na alegria de um tempo anterior à pandemia. A pandemia nos deu a graça de voltar a olhar para o essencial.
E o essencial nós temos: Cristo nos pobres. O olhar marejado de Jesus, que está dilacerado em tantas crianças, irmãs, irmãos. Todas as vezes que vamos atualizando esse encontro, nós vemos ainda que os nossos sofrimentos, realmente, quando eles se unem ao de Cristo, eles ficam bem pequenos, eles ficam bem menores. Nós podemos aqui assumir que sofremos por tantas questões de não termos o grupo presencial, de não termos retiros presenciais, de não termos novos cadastros Ser Feliz, como tínhamos antes, porque tínhamos a via de irmos em muita força numa evangelização presencial. Mas nós temos o carisma, nós temos o nosso coração que se encontra com esse carisma todas as vezes que nos unimos aos sofrimentos de Cristo no pobre. E esses sofrimentos, eles são tão reais, eles são tão dignos, eles são tão altos, que os nossos sofrimentos, eles vão ficando onde devem ficar. Eles existem, é verdade, eles têm um lugar para eles ficarem, mas eles não podem ser o centro da nossa vida se o centro é Cristo. Se Cristo é aquele que foi no nosso lugar numa cruz, que está ali encarnado, esperando a ressurreição do meu coração, do seu coração, para vê-lo, para acolher aqueles irmãos que tanto amamos, para darmos novos lares, para darmos uma ressocialização como essa casa, em um processo de formação missionária, porque é isso que essa casa foi criada para ser, e só depois nós entendemos. A Casa São Francisco será uma casa de formação missionária. Nós continuaremos avançando com a Dom Bosco em ressocialização, numa via onde o irmão também, que é aquele que sente o chamado, precisa se identificar de algum modo com a via do trabalho. Nós continuaremos com os nossos sítios de caminhada, mas nada disso pode ser maior do que esse amor que é firme no desejo de se unir ao Cristo que sofre em cada um dos nossos irmãos e irmãs. O que nós queremos trazer hoje nessa noite? A maturidade humana, ela passa por um processo onde você deixa muito claro para você mesmo: as minhas emoções, elas não são o centro da minha vida. O centro da minha vida é Cristo, e é Cristo no pobre. Ele é a chave que eu abro uma porta para conhecer Cristo por inteiro, para me descansar no olhar de Jesus, para me descansar nos braços de Jesus, quando eu vejo Ele naquela condição encarnada, para querer tirá-lo da cruz de fato, com obras de misericórdia concreta, para querer a radicalidade da santidade, porque eu entendo que o meu pecado, ele não fica escondido, ele mancha toda a comunidade. E a minha sede de santidade, ela não fica só para mim, ela também beneficia todos os meus irmãos de comunidade. Isso é uma vida consagrada neste tempo de pandemia, acolhida com autoridade. Porque a igreja nos pede, meus irmãos, a igreja confia neste carisma. Todas as vezes que escutamos palavras como a do Padre Alessandro, todas as vezes que escutamos palavras como essas de Dom Júlio no ofertório, que se unia a nós como pastor, trazendo a patina sagrada cada um daqueles que se esforçaram para que essa casa existisse. Porque ele percebeu que estava diante de um mistério. E nós que nascemos aqui, nós que nos criamos aqui, será que nos damos conta, realmente, que estamos diante de um mistério? Como é bom a gente acolher essas palavras até mesmo de fora, às vezes, porque a gente aumenta a nossa fé, de fato. Parece que a cultura da indiferença, ela vai encontrando um lugar muito sutil no meu e no seu coração, quando nós nos acomodamos. Quando nós descobrimos, eu sou lumen, eu sou consagrado, eu sou postulante, eu sou discípulo, eu sou vocacionado. Mas eu não me entusiasmo com a alegria de descobrir essa graça todos os dias, cada segundo da minha vida.
Como nós podemos viver um processo de maturidade entendendo isso? Como o padre Alessandro falou no áudio. O coração do consagrado lumen, ele une os seus sofrimentos ao sofrimento de Cristo nos pobres. Aí está a nossa via. Aí está a resposta que nós queremos dar a você, nosso amado irmão. O que você sofre, você não precisa ir lá no pecado procurar. Você não precisa ir lá no pecado desafogar. Seja qual for o pecado. O que você sofre, você vai encontrar sentido em se unir ao sofrimento de Cristo. Mas se unir mesmo. Encontrar Cristo no pobre e querer ficar naquele encontro. E querer ficar naquela presença. Pedir o imaculado coração de Nossa Senhora todas as vezes que ver com os olhos para entrar naquele mistério de amor. E aquele mistério dizer, revelar o que você tanto insiste em esconder de você mesmo, o pecado. Aquele mistério conseguir dizer, filho, deixa esse teu orgulho, deixa esse teu apego ao prazer. Não, mas eu não tenho apego no prazer. Não tenho, não. Minha vida está tão centrada, está tão sóbria. Mas quando você diz que você não quer ir para o grupo, que você não quer entrar no modo virtual, você se cede a essa lógica sem perceber. É pela comunhão, é aquele espírito de Nossa Senhora Pietà, aquela espiritualidade que ela tem no Calvário. Gosto muito de rezar com o coração de Nossa Senhora Pietà no Calvário, como aquele coração que não sabia o que ia fazer. Eu me colocando um pouco no lugar dela, eu penso que Nossa Senhora não sabia nada do que ela ia viver ali. Eu penso que ela só queria uma coisa. Ela só queria se unir às dores de Jesus. E à medida que ela se unia àquelas dores, ela tinha tantas respostas de amor no Calvário. Ela enxugou o sangue precioso de Jesus. Quando ele caiu, ela correu e levantou ele. Quando ele estava no alto da cruz, ela beijou os seus pés. E seus lábios ficaram tingidos de sangue. Você abraça essa lógica de amar até os seus lábios serem tingidos de sangue? Não no sentido físico, mas como Santa Teresinha nos ensinava, o martírio branco, o martírio da alma. Vivemos calvários todos os dias. Todos os dias nós vivemos o Calvário. Quando trazemos no nosso coração essa espiritualidade de se unir ao Cristo, que está ali, chagado, crucificado, em crianças inocentes que estão morrendo, em crianças que são condenadas a viver já no pecado em que cresceram. E a luz do ressuscitado invade aquelas vidas para que uma nova história de salvação pessoal se inicie. Nós, missionárias das casas femininas, a gente costuma conversar muito entre nós que há um mistério muito grande nas histórias das mães com as suas crianças. Nós, missionárias, jamais temos o direito de permitir que aquela criança transfira à missionária o amor da mamãe. A missionária é a missionária. A mamãe dela é aquela mãe que está ali com ela. E a nossa alegria é se unir ali como Cristo que passa, e Ele vai reconciliando aquela história. E a gente pode ser a tia, a gente pode ser a amiga, a gente pode ser a irmã, mas a mãe é ela. Que Deus quis dar um acesso de salvação para que ela se reconciliasse com a sua filha sob os tetos sagrados daquela casa. Quantos irmãos também das casas masculinas
que podem, nas casas agora, rezar e pensar com saudade nos seus filhos. E quando se tornam missionário, ofertam a sua vida e mandam uma ajuda mensal para os seus filhos. Porque isso é direito daquele pai e daquela criança. Porque isso acontece graças a um carisma que nasce no coração da igreja e precisa do nosso corpo para que ele seja anunciado, para que ele seja vivido, para que ele seja comunicado. E se nós, consagrados, pararmos nos nossos sofrimentos, nada disso acontece. Se nós, consagrados, pararmos nos nossos sofrimentos, e se os sofrimentos são maiores do que a nossa identidade, nós perdemos nós mesmos, nós perdemos Cristo em nós. Mas se acolhemos esta graça de descobrir nesta pandemia que eu posso derramar o meu sangue, mesmo sem a graça do martírio vivo, eu posso derramar o meu sangue todas as vezes que eu me uno à minha comunidade, com tantos tempos já no online, quando eu me uno por comunhão eclesial, porque nós estamos com o nosso bispo, com o nosso arcebispo, e se estamos com ele, estamos em comunhão com o coração de Cristo. Porque eu me uno à graça desse tempo que um dia vai passar, já está passando. Já passamos muito, pior já passou, já está quase passando. Mas depois desse tempo, virá o tempo da ressurreição. Mas só conseguiremos provar a ressurreição se passarmos pela cruz. Só conseguiremos passar pela cruz, não no sentimentalismo do meu sofrimento, os meus sofrimentos, porque eu não gosto, porque eu não quero, porque não me dá vontade, porque não me dá ânimo, porque não me dá prazer, não. Cristo. Primeira palavra é Cristo. É Cristo que sofre naqueles irmãos, é Cristo que sofre quando eu estou em pecado, é Cristo que sofre saudade de mim, porque Ele não se distancia, mas eu me distancio no pecado. Você, pare para pensar no exame de consciência. Quando você começa a mudar muito, quando o seu semblante vai mudando, quando a sua postura vai mudando, quando você vai se fechando, vai se isolando. Tem algum pecado aí reinando. E Cristo está ali esperando só você voltar, eu voltar. E se a primeira palavra for Ele, nós vamos, nós corremos, sujos, exatamente como estamos. E o seu sangue e a sua água vai nos lavando, vai nos curando. Hoje, os postulantes, os discípulos, os consagrados estão rezando com o capítulo da maturidade. A comunidade já nos deu 10 dias para ruminarmos isso. E o que mais é falado neste capítulo é isso que partilhamos. As suas emoções não definem você. Ela faz parte de você. Mas você não é só emoção. E aquilo que você reage como emoção, é lá que precisa da cura. É ali onde você se encontra com Cristo, no pobre, e tudo muda. É ali onde vai nascer no seu coração o desejo de consolar. É ali que vai nascer no seu coração o desejo de transcender a sua vida. Ali nasce um desejo de tirar Cristo da cruz e querer vê-lo ressuscitado. E nesse processo você testemunha a ressurreição. Outra palavra que nos veio também para esse tempo está na palavra de Deus, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 9 ao 12. Quando Deus olha esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, onde Ele sabe e Ele vê muitos corações que vão desistindo da sua vocação, muitos sacerdotes estão abandonando o ministério. Também acontece aqui na comunidade. Muitas pessoas estão deixando sua vocação. Algumas deixam de forma muito clara, outras estão deixando sem comunicar. Mas os atos dela vai deixando a vocação.
E isso, a comunidade, ela vai sentindo isso. Espiritualmente, nós sentimos isso. E nós queremos aqui, nessa noite, dizer, você não precisa deixar a sua vocação. Aqui é o lugar para você se reerguer. Aqui é o lugar para você ser humilde, para você pedir ajuda, para você sinalizar quando você, infelizmente, ficou realmente ali só nessa lógica. Você diminuiu toda a sua vida na sua emoção, no seu sentimento. Ela foi se tornando um sentimentalismo e perdeu o eixo. Não tem problema, meu irmão. Acontece. Mas volta. Volta para o eixo, volta para Cristo. Olha para os sofrimentos dele e deixa esses sofrimentos ressuscitar o teu coração ferido. Vai diante de um sacerdote, confessa os teus pecados e deixa a graça do carisma ir lavando a mancha que ficou. Porque quando nós pecamos, Deus nos perdoa. O pecado, ele realmente sai, mas a mancha ficou, a ferida ficou. Então nós vamos ficando feridos, nós vamos ficando adoecidos. E faz parte de um processo de maturidade, de reconstrução de vida, você saber identificar isso e saber pedir ajuda. Às vezes você não consegue ir até o fim numa vocação, porque você limitou naquilo que você sentia. Mas Cristo mostrou que Ele pode transformar um sentimento, como foi a paixão de Cristo, numa oferta de vida mesmo. Então, todos esses seus sentimentos também podem ser ofertados. Eles são levados. Você vai se esvaziando deles e Cristo vai nascendo em você. E Cristo vai tomando conta da sua vida. E o seu amor por Cristo vai crescendo por gratidão. Não por definições, formações, palavras de pessoas. Por gratidão do local de onde Ele o salvou. Não é assim que os meninos cantam? Na música Ele me resgatou? Eu andava nas trevas, triste na escuridão e solidão. Mas Jesus veio. Nós também. Quando vamos ao encontro dEle, na verdade é Ele que vem ao nosso encontro. Mas como Ele é um mistério, Ele é muito amoroso, muito sutil. Ele se dá à medida que nós temos a sede de encontrá-lo. E nesta palavra aqui, o Senhor nos exorta a passarmos esse tempo de cruz, esse tempo de prova, para saborear o que vai vir no tempo da ressurreição. Vamos ler juntos? Ezequiel 36, versículos 9 ao 12. Eu estou com vocês, agindo em seu favor. Vocês serão lavrados e semeados. Multiplicarei seus habitantes, toda a casa de Israel. As cidades serão habitadas e as ruínas serão reconstruídas. Multiplicarei os homens e seu rebanho. Eles crescerão e serão fecundos. Farei que vocês sejam habitados como antes. A vocês eu darei mais bens do que antigamente. Desse modo, vocês ficarão sabendo que eu sou Javé. Farei com que os homens do meu povo Israel tomem posse de vocês. Eles tomarão posse de vocês, e vocês serão para eles uma herança, e eles não voltarão a ficar sem filhos. Essa palavra foi dada aos consagrados numa adoração, e hoje chega o tempo de dividir com toda a comunidade nas pessoas dos vocacionados. Quando você vive diversas provações, você é forçado a dois caminhos: largar o barco ou focar no essencial. Quando você foca no essencial, o seu amor pelo que não passa, ele grita, porque é isso que você precisa para sair daquela provação. E não é Deus quem nos prova, é o pecado que ainda mora em nós que grita, a carne que está no pecado grita.
aquilo que aquela situação de provação fica ali rondando a nossa vida. Quando voamos para o essencial, nós somos uma nação santa que volta toda a comunidade para o que não passa. E quando nós somos isso, nós somos o carisma vivo. E os pobres precisam disso. Os pobres precisam olhar para o ressuscitado. E eles jamais ficarão sem os filhos de Deus por perto, quando há um ressuscitado do seu lado. Entende? Os pobres que sofrem tanto, que realmente são os preferidos do Senhor no Evangelho, porque não há como comparar os nossos sofrimentos com os sofrimentos dos mais pobres. E na graça desse carisma, no mistério de Deus, Ele deseja o encontro do ressuscitado com o abandonado, para que o jovem, a humanidade, receba a presença espiritual do ressuscitado no seu coração, para que o pobre tenha Cristo encarnado nele, consolando a vida dele naquela condição. E aquele encontro revela para o outro o que cada um vê. Eu não estou me vendo agora, vocês que estão me vendo, eu não consigo me ver. Eu vejo, quando eu encontro o pobre, eu vejo Cristo no pobre. Cristo no pobre quer ver o ressuscitado do outro lado. E para isso ele precisa de corações que vá no essencial. Ele precisa de corações que se apeguem ao Imaculado Coração de Nossa Senhora Pietá. É preciso um coração apaixonado pela Eucaristia. Precisa um coração que adora Jesus, querendo que ele realmente ganhe espaço, ganhe vida, que o ressuscitado realmente resplandeça em cada pequeno gesto e atitude. É preciso que a gente deixe esse carisma vivo nesse tempo de pandemia que urge a nossa conversão. É preciso que a gente pare, por favor, que todos nós paremos de delimitar a vocação, de matar a vocação quando o sofrimento vier. Que cristão não passa por isso? E no carisma, quando vivemos isso, nós conseguimos acolher a presença de Cristo no pobre de fato. E acolher essa presença é acolher a nossa identidade. É acolher o ressuscitado que quer vencer, que quer aparecer, que quer resgatar tantos e tantas, e que se faz precisar de nós, como a Eucaristia se faz precisar do ostensório para ser erguida. Fiquemos nessa certeza, meus irmãos. Assim como Francisco um dia escutou, vai e reconstrói a minha igreja. Hoje Cristo também fala, vai e reconstrói a minha igreja. Por meio deste carisma, os sacerdotes estão à disposição de vocês. Os sacerdotes estão dando força a vocês. Os sacerdotes provam da graça desse carisma e são beneficiados por ela. Os pobres tocam nesse carisma e tocam com tanta dignidade, tocam com tanta piedade. As palavras dos irmãos testemunhando o que foi esse encontro, que são traduzidas em canções litúrgicas para a igreja, anunciando uma ressurreição, anunciando um tempo novo. Deixarmos uma casa que tínhamos alguns anos atrás, por muitos anos, a nossa primeira casa, é ofertar porque tudo é de Deus. Há uma passagem bíblica que ele diz assim: não são os muros que eu quero, não são os telhados que eu quero o seu coração, é aí que eu quero. E no nosso coração cabe esse carisma onde formos, se estivermos sedentos de vivê-lo como ele é, e não deixar que as nossas emoções errôneas deturpem o que o carisma é. E não deixar que as nossas emoções, muitas vezes afogadas no pecado, deturpe os direcionamentos da comunidade, barre. Rezando com o que passamos agora de não termos atingido 100%, o Senhor me deu uma graça muito nova.
Eu era uma das primeiras a falar assim, que a gente comece a evangelização Ser Feliz no primeiro dia do mês. Mas eu sempre falava para me entusiasmar, comunicar uma graça que eu sabia que tinha que acontecer. Mas foi somente esse mês que eu vivi a evangelização Ser Feliz no primeiro dia do mês, de fato. Recebi de Deus, me sentei por 3 horas, liguei para 50 pessoas para fazer um telemarketing. E estou consagrando isso todos os dias. Porque eu sei que eu preciso dessa experiência. E ligando para 50 pessoas num dia, me deparei com 10 que estavam no hospital. Meu Deus, chega meu coração doeu. 10 no hospital com uma mãe, entrando no centro cirúrgico. A humanidade está centrada nos seus sofrimentos. Por isso que talvez tenha diminuído os cadastros. Porque com o passar da pandemia, todos nós estamos nos sentindo sufocados com tantos sofrimentos. E Cristo foi o único, é o único que sabe suportar todos os nossos sofrimentos, carregar todas as nossas enfermidades e nos levar à alegria da vida ofertada por inteiro. Não fica nada pra gente, nada, porque nunca foi nada nosso. Quando consagramos a nossa vida, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é com ele. E se um dia voltamos, se nem até mesmo tudo que ele nos dá aqui é nosso, se um dia vamos voltar, que o breve instante de vida que tivermos seja para testemunhar, anunciar, viver as graças desse carisma nas nossas vidas. Tenhamos coragem, tenhamos amor. A única coisa que precisamos nesse momento, crescer no amor a Jesus crucificado nos mais pobres. Aí está a resposta. Tudo que estamos passando, para todas as reações mais difíceis que temos pelos pecados de outras pessoas, que nada nos escandalize, apenas a santidade de Cristo. Nós sabemos que não somos santos, então que seja Ele mesmo a nossa santidade. Já dizia Santa Teresinha. Que cessem as palavras, que comecemos com as obras. Vamos cantar rezando a música Ser Resposta. E contra a corrente, ser diferente, deixar teu amor me conquistar. Os olhares ausentes, tão indiferentes, que perdidos no escuro nada podem enxergar. Me chamas a ser e anunciar a esses corações a luz do teu amor, que me faz amar e levá-los comigo à tua cruz, pra te consolar, testemunhar e ver esse encontro brotar. A minha resposta é a vida oferta, consumir-me por inteiro e o mundo incendiar, pois eu sei sou resposta ao teu grito na cruz, ecoando está dos corações dos teus pequeninos. Quem te dará de comer e de beber? Quem irá te vestir e te acolher? Te visitar, de te cuidar? Quem irá ao mundo te apresentar? Quem irá
com a vida anunciar: aqui estou, envia-me. Aqui estou, envia-me. A minha resposta é a vida oferta, consumir-me por inteiro e o mundo incendiar, pois eu sei, sou resposta ao teu grito na cruz, ecoando está dos corações dos teus pequeninos. Nossa Senhora Pietá, nós queremos voltar. Nós queremos voltar ao teu ventre. Nós queremos nascer de novo deste carisma. Nós queremos aprender a tua piedade. Nós queremos ser a tua piedade diante de Cristo, encarnado, abandonado nos mais pobres. Nós queremos ser porque queremos que tu vivas nos dias de hoje, nas ruas, nas praças, nas bocas de fumo, nas favelas, consolando e amando os teus filhos prediletos. Nós queremos trocar o nosso coração com teu imaculado coração. Nós queremos unir os nossos sofrimentos aos teus e com isso ganhar o teu colo e renunciar a todas as desordens de prazer, renunciar a todas as faltas na castidade, na afetividade, na sexualidade. Nós queremos, como tu, ó Mãe, consagrar o nosso corpo para amar e servir os nossos irmãos. Nós queremos anunciar, como tu, ó Mãe, os mistérios da vida de Jesus, com o olhar tão puro como tu teves, com o olhar tão vigilante como tu sempre esteves, com um coração tão disponível, tão sedento, tão humilde, tão simples. Tu não quis ser nada. Tu só quis amar, Deus. Tu só quis ser escrava de Deus. Nenhuma outra emoção te definiu. Com a tua santidade, tu não teve o susto do pecado em ti. Mas como tu é uma filha obediente, essa graça ela é estendida e acolhida para livrar todos os teus filhos do pecado. Tu tem a mansidão necessária de saber entrar, a firmeza precisa para apontar aquilo que está precisando ser confessado. Derrama sobre toda a comunidade, ó Mãe, a contrição dos pecados. Reconstrói, Mãezinha, a nossa comunidade na essência da essência da essência. Cristo nos pobres, o olhar de Cristo nos pobres, o coração chagado, crucificado de Cristo nos pobres, os sofrimentos infinitos de Jesus. Sofrimentos que não param, que não acabaram há 2000 anos atrás. Nós queremos desagravar, nós queremos reparar, nós queremos tirar espinho por espinho,
Nós queremos dar tudo, dar a nós mesmos. Que sonho! Queremos dar nós mesmos para alimentar a humanidade. Fica conosco, mãezinha, porque sem ti não conseguimos. Envolve-nos com o teu manto. E com teu amor a Jesus, nos ensina a prosseguir. Cantemos a canção Mãe da Piedade e consagremos a vivência desse tempo de cruz ao Imaculado Coração de Nossa Senhora Piedade. Estou fraco, já não consigo mais falar com Deus. Longe estou do caminho que Deus trilhou pra mim. Tentando acertar errei de novo. Feri, foi ferido, abandonado, caído estou, chagado por meus pecados. Mãe da piedade, misericórdia, pois sei que nada foge do teu olhar. Preciso em teus braços ficar, pra minhas forças renovar. Mãe da ternura, acalma minha alma, ouve o meu grito, tira-me essa dor, guarda-me inteiramente no teu imaculado coração. Com a tua mão levanta-me do chão e me leva ao teu Jesus, pois abandonado não quero mais ficar, ressuscitado em ti, ó Mãe, quero estar. Mãe da piedade, misericórdia, pois sei que nada foge do teu olhar. Preciso em teus braços ficar, pra minhas forças renovar. Mãe da ternura, acalma minha alma, ouve o meu grito, tira-me essa dor, guarda-me inteiramente no teu imaculado coração. Intercessora fiel,
eu estou com vocês, agindo em seu favor. Vocês serão lavrados e semeados. Multiplicarei seus habitantes, toda a casa de Israel. As cidades serão habitadas e as ruínas serão reconstruídas. Multiplicarei os homens e seu rebanho. Eles crescerão e serão fecundos. Farei que vocês sejam habitados como antes. A vocês eu darei mais bens do que antigamente. Desse modo vocês ficarão sabendo que eu sou Javé. Farei com que os homens do meu povo Israel tomem posse de vocês. Que os pobres tomem posse de vocês. Que os jovens tomem posse de vocês. Que a humanidade tome posse de vocês. Eles tomarão posse de vocês, e vocês serão para eles uma herança, e eles não voltarão a ficar sem filhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Algum aviso? Ok, então? Então vamos nos reanimar, acolhendo a graça desse tempo que é de cruz, para testemunharmos juntos o tempo de ressurreição que virá. Em um dos outros áudios do Padre Alessandro, ele dizia que tudo isso que está acontecendo é necessário para um novo tempo que virá. Passemos pela cruz para provar a ressurreição.